esse protagonismo do Neymar na seleção brasileira, que a gente não pode fugir disso. Tu acha que isso é importante? Acho que o Neymar é muito importante para a seleção brasileira e bem fisicamente. Acho que o Neymar, ele maquia. E o Romário e o Ronaldo Fenômeno, duas lendas mundiais, falaram sobre o atual momento do Neymar. Dessa vez, eles quebraram o silêncio e falaram o que muitos não têm coragem de falar. Vamos acompanhar agora esse bate-papo que tá dando o que falar. Esse protagonismo do Neymar na seleção brasileira, que a gente não pode fugir disso. Tu acha que isso é importante para que a seleção tenha um resultado positivo daqui para frente, principalmente para ser campeão daqui a 2 anos? Acho que o Neymar é muito importante para a seleção brasileira e bem fisicamente. Que era o nosso caso também. Quando a gente jogava, se a gente estivesse bem, a gente era sempre determinante. Mas a seleção vive problemas estruturais, né, graves, né? Acho que o Neymar, ele maquia também, de alguma maneira, os problemas do nosso futebol, da nossa indústria, do nosso comando. O Neymar é uma figura que inspira os jovens, é uma figura que, dentro de campo, ele tem muita personalidade, ele arrisca, ele tenta, ele não tem medo de levar porrada, ele tem gol, ele tem que ver agora, depois da lesão, como ele vai se comportar, né? E não é fácil, uma lesão de cruzado, é uma lesão complicada, a volta... Ele já teve uma lesão muscular, que é normal também, numa volta depois de tanto tempo. Assim. Você tem experiência nisso, você pode falar nisso. Mas as pessoas, né, vão minando, falando umas besteiras e tal, mas é muito natural que a pessoa tenha uma recaída de uma lesão muscular, não na lesão do joelho em si, mas você está longe 1 ano e é normal que num esforço muito maior, que no dia do jogo é isso que acontece. Você treina a máxima intensidade, mas o jogo é quando você se supera e aí que dá esse tipo de lesão. Mas vou torcer muito para que ele volte bem, e aí, se ele estiver bem, eu acho que a seleção encontra um rumo bom. Tu entende que essa seleção hoje, com o Neymar, do jeito que joga, da forma que joga, ela tem condição de ser campeão do mundo? Antes de você responder... É porque é o seguinte, em 94, tinha o Romário, eu estava lá. A seleção jogava para mim, automaticamente também para o Bebeto. Em 2002, você estava lá. Tinha o Rivaldo, tinha o Ronaldo. Nessa seleção a gente fala de um provável Neymar, que pode fazer a diferença, que a gente não sabe, pelo que vem acontecendo fisicamente com ele. E tem o Vini, que é hoje o nosso grande jogador. Dentro dessa lógica, como é que você entende a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo? Eu entendo que tem sim que partir de um pilar. Eu acho que o Neymar é um pilar importante, o Vinícius Júnior é um pilar importante também. Então a gente já tem 2 grandes jogadores. A gente tem que partir daí. Tem que encontrar uma maneira que o time jogue para eles, que eles tenham a responsabilidade também, mas que eles fiquem mais livres de desempenhar o que eles desempenham nos clubes, né? O Vinícius, que joga no Real Madrid, é uma loucura o que ele faz no Real Madrid. Bem diferente da seleção, né? Ele não consegue desempenhar assim na seleção. Mas aí eu te perguntei esse posicionamento dele da seleção, melhor, essa atuação dele na seleção, que é bem diferente do Real Madrid, isso tem muito a ver com o treinador? Eu acho que é 100% treinador. 100% treinador tem que... Cara, o treinador, na minha cabeça, ele não pode inventar com loucura, né? Na minha cabeça, o treinador ele tem que buscar as melhores posições, os melhores jogadores e deixar eles livres de fazer o que eles fazem no clube, né? Porque eles foram convocados pelo desempenho do clube. Mas ele não consegue desempenhar assim na seleção, né? Eu acho que isso daí é um problema de posicionamento, não sei, de
comportamento, mas eu acho que depende muito do treinador isso. Eu vi, teve um momento que, antes do Diniz assumir a seleção, tinha a possibilidade do Ancelotti ir para a seleção, e eu ouvi e li você dizendo que seria realmente uma grande solução para a seleção brasileira. Ou seja, independente do Ancelotti, você entende que um treinador estrangeiro hoje na seleção brasileira seria importante? Olha, eu não quero entrar no mérito de nacionalidade. Sabe por quê? Porque isso começa a virar um papo até de xenofobia, porque é futebol. A gente quer ganhar a Copa do Mundo ou quer fazer homenagem para o treinador brasileiro? Eu acho que os treinadores brasileiros estão 2 degraus abaixo do nível mundial. Por quê? Porque nós não evoluímos. Nós paramos no tempo, né? Há pouco tempo que foi criado o curso de treinadores na CBF, e eu acho que as novas gerações que fazem esses cursos, que estão se preparando para o futebol adequadamente, vão acompanhar essa evolução, mas eu não quero discutir conhecimento, discutir metodologia, não é absolutamente nada disso, mas o futebol ele vai evoluindo. E as nossas características de jogo, que sempre foi drible, partir para cima, ter a bola no pé, controlar o jogo, eu acho que a gente ficou parado um pouco no tempo. Bom, galera, é o seguinte, eu achei bem interessante em certos momentos desse bate-papo, bem legal com o Ronaldo Fenômeno e Romário, 2 lendas do futebol mundial que fizeram sucesso não somente aqui no Brasil. Se você perguntar lá para fora do Brasil, eles conhecem tanto Ronaldo, Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Vinícius Júnior. Então, querendo ou não, o futebol brasileiro ele gerou vários e grandes jogadores do futebol brasileiro. Muitas das vezes a gente se pergunta, mas por que o Vinícius Júnior ele não consegue desempenhar um bom futebol na seleção brasileira? E esse é um dos tópicos que eu quero debater aqui com vocês. Se de fato vocês concordam com o Romário, eu concordo. Eu acredito que a seleção brasileira ela tem grandes jogadores, mas esses jogadores eles não conseguem de fato render dentro de campo, dentro da seleção brasileira, o que eles rendem no seu clube. Quando a gente pega o último jogo do Real Madrid contra o Manchester City, mesmo o Real Madrid não vivendo um grande momento e mesmo não o Manchester City também não vivendo um bom momento, Vinícius Júnior e Rodrigo, eles foram extremamente impactantes para a vitória do Real Madrid. A gente sabe que Mbappé também foi um grande jogador ali durante aquela partida, Bellingham, mas Vinícius Júnior, ele recebeu o prêmio de melhor jogador dentro do campo. Foi um grande jogo, o Real Madrid foi extremamente excelente, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Eu só quero saber aqui a tua opinião, se vocês concordam com o Ronaldo Fenômeno, que o problema da seleção brasileira, o fato do Vinícius Júnior não jogar bem pela seleção brasileira, o problema seria o técnico. E estamos falando aqui de Dorival Júnior. Bom, e é importante enfatizar que quando a gente pega a seleção brasileira, a gente pega 2 peças extremamente impactantes no time do Real Madrid, que no caso é o Rodrigo e o Vinícius Júnior, o atual melhor do mundo que recebeu o prêmio da The Best. Então, a gente se pergunta, mas por que o Vinícius Júnior ele não consegue render dentro de campo? Será que de fato o problema é o técnico? Será que o problema, sendo bem direto, é o Dorival Júnior? Será que o Vinícius Júnior ele não se sente confortável na seleção brasileira como ele se sente jogando pelo time do Real Madrid?
Porque a gente ainda tem outra peça extremamente impactante no time do Barcelona, que no caso é o Rafinha, que vem jogando um futebol bem interessante e vem ajudando de maneira bem significativa o time do Barcelona. E a gente percebe que quando esses jogadores eles vêm para a seleção brasileira, eles não conseguem, sendo que, querendo ou não, ali aquele ataque da seleção brasileira é um dos ataques mais fortes do futebol mundial, porque eu tô pegando as peças do Barcelona e pegando as peças do time do Real Madrid. Vocês concordam? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a tua opinião, que se de fato o problema da seleção brasileira é o técnico. E eles também citaram aqui sobre o Neymar, o quão o Neymar ele pode ser importante para a seleção brasileira se ele tiver 100% fisicamente. Não adianta ele ir para a seleção brasileira e o Brasil não se encaixar, ele não está 100%, porque querendo ou não, ele precisa de um time bom, ele precisa de um time entrosado para que o time possa jogar tanto para ele como também para o Vinícius Júnior. Então, eu acredito sim, pessoal, eu acredito que de fato o problema da seleção brasileira está em Dorival Júnior. Quero saber se vocês concordam comigo aqui, comenta aqui embaixo. Deus abençoe e até a próxima.